fazer umas 3, 4 perguntinhas que o senhor acha que os deputados podem me fazer, entendeu? Porque, assim, a gente tem um grupo que nos apoia, que reconhece o nosso trabalho. E esse grupo precisa fazer perguntas no direito que eles têm de interrogarem o depoente, que nos ajudem no nosso discurso. Então, que perguntas eu posso dar para esses senadores Entendi. fazerem a mim, entendeu? Para aqueles que entendem que é um erro dizer Isso. que Eles funciona. jogam para eu fazer o gol, eles chutam para eu fazer o Perfeito. gol. Gente, Capricha e já me dá a Esse conflito resposta, de porque os interesse. senadores têm que ter essa respostinha, entendeu? São 5 senadores que vão jogar com a gente, então eu preciso dar perguntas a eles para eles me interrogarem, cuja resposta seja a oportunidade de eu falar. Bem, olá a todos, olá a todas. Como nós escutamos aqui, acabamos de ver a capitã Cloroquina falando, são 5 os senadores que combinaram o jogo com ela, né? Ela manda as perguntas, as respostas e eles executam essa jogada para que ela possa marcar o gol. Isso daí é um fato muito importante, né? Bom, a CPI do genocídio está em recesso, mas continua trabalhando. E esse recesso veio de uma forma muito oportuna, no sentido de que ele permitia aos senadores a observarem, a se debruçarem sobre os documentos recolhidos pela CPI por meio da quebra de sigilos fiscais, sigilos telemáticos, né? E está permitindo agora à nação brasileira poder ter acesso a toda a imundície que existe nos bastidores do enfrentamento da pandemia da Covid-19, né? Toda a imundície, toda a sujeira, toda a negligência, né? Que está escondida lá, e agora a CPI está podendo fazer esse trabalho, não só das auscultas que ela fez, mas também agora de poder compilar e arregimentar todos esses documentos quebrados, né? Todos esses sigilos fiscais, telemáticos quebrados, para poder agora ter a prova documental, uma vez que as provas testemunhais já foram amplas. Hoje é 24 de julho, né? Teremos mais povo na rua, e desde nossa primeira edição do programa voltada para a reflexão da questão da CPI, nós já havíamos dito que 2 estruturas básicas políticas em ação são fundamentais para poder derrubar o governo Bolsonaro. Uma é a execução da CPI. Nós dissemos isso no nosso programa 30, antes mesmo de a CPI começar os seus trabalhos. Ela havia sido instalada, mas ainda não havia iniciado os seus trabalhos. E no nosso programa 30, em abril, no final de abril, nós já apontávamos para isso. A CPI é muito importante, porque se ela for executada de uma forma correta, honesta e eficaz, ela terá condições de chegar no coração da imundície do governo Bolsonaro. E a outra estrutura, justamente também nós falávamos, é justamente o povo na rua. Essa soma de política institucional, de ação institucional, de combate institucional, com o combate da soberania popular, essas duas forças juntas têm condições de desnudar a imundície do governo Bolsonaro e fazer com que ele caia o mais rápido possível. Eu queria aproveitar agora, desse momento do nosso programa, para chamar um depoimento do senador Randolph Rodrigues. Ele é um senador pelo Amapá, pelo Partido da Rede de Sustentabilidade. Ele foi a pessoa que teve a ideia e fez a articulação para que a CPI fosse instalada, né? Tá aí o ódio de governo do Bolsonaro e dos seus filhos zero chocolate, zero bananinha, zero outros, contra o Randolph Rodrigues, né? E ele, as palavras dele, logicamente, têm o peso da autoridade de quem está fazendo a fiscalização, fazendo o inquérito, né? Enquanto instituição do Senado Federal, mas que justamente vem ao encontro de tudo aquilo que nós analisamos nos nossos programas anteriores. Então, eu queria chamar agora o depoimento do senador Randolph, para a gente escutar, ok? A gente não é rebanho, mas a estratégia do governo era dessa máxima: contaminar a todos, infectar a todos, morressem quantos tivessem que morrer, para sair o quanto antes da pandemia e poder ter recuperação econômica. Enfim, na primeira parte das investigações em curso na CPI, nós trabalhávamos somente com essas hipóteses, ou seja, com a consigna de que o presidente da República
era criminoso, tinha orquestrado propositadamente um morticínio. Como todos diziam, era genocida. Pois bem, até a primeira parte da CPI, nós trouxemos esta conclusão. Desde o depoimento dos irmãos Miranda na CPI até agora, nós temos, companheiros e companheiras, uma palavra de morte, uma palavra de ordem a mais para definir Jair Bolsonaro. Ele é ladrão. Bolsonaro é ladrão. É ladrão de vacina. É ladrão de dinheiro do povo. A constatação que nós temos hoje, companheiros e companheiras, é a seguinte: enquanto os brasileiros morriam, enquanto nós estávamos com a maior média de mortes por dia, ainda no mês de março, enquanto nós estávamos com mais de 3.000 famílias brasileiras sendo despedaçadas por dia por conta da pandemia, enquanto a pandemia se agravava, o governo de Jair Bolsonaro não negava a vacina por convicção ideológica, como alguns imaginavam. Não era por negacionismo puro e simples, a ciência, como alguns imaginavam. Ele fazia isso por dinheiro. Ele fazia isso para liberar os esquemas de corrupção no âmbito do Ministério da Saúde. O que a CPI já tem elementos para confirmar, para comprovar, é que o governo de Jair Bolsonaro transformou durante a pandemia o Ministério da Saúde em um enorme balcão de negócios. Na conclusão do nosso programa, dá para a gente entender um pouco melhor com essas duas colocações da capitã Cloroquina e do senador Randolph, o porquê também das ameaças contra a democracia brasileira, advindas de setores militares, advindas do Partido Militar. Inclusive essa última recente colocação do general Braga Neto, que é, digamos, o comandante de todo esse grupamento militar que está à frente do poder, né? Então eles estão sabendo já da podridão que existe por debaixo do tapete do governo Bolsonaro, estão sabendo já daquilo que a CPI já conseguiu de documentação, não apenas testemunhal, mas também de provas documentais, e começam a fazer esse tipo de ameaça no sentido de que a CPI não vá até o final dos seus trabalhos. E a gente sabe que a democracia brasileira não pode ser ameaçada por canhões, por balas, de metralhadoras, né? Quem garante a soberania nacional e a Constituição brasileira são as nossas instituições e é o povo inclusive na rua, né? Então, para a gente entender o porquê dessas ameaças, essas ameaças vêm nesse sentido, no desnudamento da podridão do que significa a instalação de um golpe em 2016, aprofundado em 2018, retirando Lula da eleição em 2018 para eleger um engodo, né, que foi construído como salvador da pátria, e nós nos deparamos agora com quase 600 mil famílias mortas por conta dessa sujeira denunciada agora, bem pouco no nosso programa, pelo o senador Randolph Rodrigues. Então, fica aqui a nossa contribuição para a nossa reflexão. Hoje é 24 de julho, que todo mundo vá para a rua, né, para acabar de desmascarar de vez esse governo e que a gente possa retomar o quanto antes os rumos da democracia que nos foi roubada em 2016. Eu queria agradecer a todos que participaram desse programa, né? A gente pede para quem quiser poder viralizar, inclusive dar o like aqui, né? Dar o ok, para que a gente possa, aos poucos, ir ampliando esse nosso espaço de reflexão em torno das questões que nos interessam, que significa o bem comum, o bem da nossa coletividade. Até a próxima, um povo na rua, fora Bolsonaro.